Tendo entendido, então, a estrutura de um aminoácido, agora a gente pode partir e aprofundar um pouco mais nessa situação aqui, tá? Os aminoácidos, eles podem agir como ácidos. Então, aqui a gente retoma o conceito de Bronsted-Lowry para ácidos, que condiz em liberar prótons, tá? Então, liberar H+. Então, a gente volta aqui para uma estrutura, lembrando que essa estrutura aqui é a mesma que está representada aqui em cima, que a gente está trabalhando no pH 7, tá? Ou seja, um pH neutro. Qual estrutura aqui representada é capaz de doar o seu próton? O grupamento amino, tá? Nessa situação aqui, o grupamento amino ele vai ser capaz de realizar a função de um ácido, se transformando então em NH2, ok? Os aminoácidos também podem agir como bases, tá? Então a gente retoma o conceito de base, que é receber H+. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, tá? Então quem que pode receber? O grupo carboxila. Aqui eles transformariam no caso em COOH. Perfeito? Por que que eu menciono nessa situação? Primeiro, porque a gente pode ter diferentes formas de ionização desses aminoácidos, que é o que a gente vai acabar tratando aqui. Então, a carga elétrica dos aminoácidos, ele pode variar de acordo com o pH, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, em vez de trazer a estrutura completa, eu trouxe apenas a parte ionizável que a gente acabou mencionando, que são os próprios grupos carboxila e grupamento amino. Perfeito? Então, aqui a gente pode perceber que a gente está trabalhando em um pH ácido. Em um pH ácido, essas estruturas elas vão se encontrar completamente protonadas, tá? Ou seja, com todos os seus prótons. Então, se a gente analisar a estrutura, aqui de início a gente está considerando um aminoácido de cadeia lateral neutra, tá? Podendo ser aí uma cadeia, um grupamento R, então é apolar ou polar neutro, tá? Nessa situação aqui, a gente não está considerando polares ácidos e polares básicos, que a gente vai acabar mencionando daqui a pouco, que vocês podem ver que tem até uma estrutura a mais representada aqui. Então, tendo em vista que a gente está falando de um grupamento R, de uma cadeia lateral que não possui cargas, a gente pode voltar a trabalhar essa situação aqui. Então, os grupamentos carboxila e grupamento amino, eles vão se encontrar completamente protonados em um pH ácido, tá? Então, se a gente for analisar as cargas da estrutura, a gente vê que a gente tem uma carga positiva aqui e aqui não tem carga. Então, em um pH ácido, a gente vai ter uma carga positiva de uma unidade, ou seja, mais um. Tá? Conforme esse pH vai aumentando, o meio ele vai perdendo prótons de hidrogênio, certo? Por quê? Porque quanto menor o pH, mais prótons de hidrogênio livre a gente tem. Se a gente está aumentando o pH, a gente está diminuindo a quantidade de prótons de hidrogênio. Isso vai fazer com que as moléculas tendam a, entre muitas aspas, produzir esses prótons para restabelecer a concentração de hidrogênios, de prótons de hidrogênio no meio. Tá? Então, por isso que eles vão tender a se ionizar ou se dissociar.
tá? Então, o primeiro grupamento a perder o seu hidrogênio vai ser sempre esse grupamento carboxila, tá? Então, esse grupamento carboxila vai perder o seu hidrogênio, se transformando em COO-, tá? E aqui, se a gente for analisar, a gente tem menos 1 mais 1. Aqui a gente tem uma carga líquida de 0, tá? E a gente tem mais um grupo ionizável, grupamento amino. Então, conforme o pH for aumentando de novo, a gente vai chegar a uma situação de pHs básicos, pHs alcalinos, ele vai acabar perdendo o seu próton também. E se a gente analisar aqui, a gente chega a uma carga líquida de menos 1. Tá? Então, aqui a gente já consegue entender o raciocínio que a gente vai utilizar para resolver algumas questões que podem acabar caindo, tá? Então, por exemplo, vai ser dado muito provavelmente um gráfico de PI, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas a gente vai estar trabalhando, por exemplo, com aminoácido em um ambiente básico, que a gente sabe que a carga líquida dele é menos 1, perfeito? E a gente vai ter lá um eletrodo. Esse eletrodo vai ter os seus polos positivo e o seu polo negativo, ok? E daí a pergunta é, esse aminoácido em pHs alcalinos, ele vai migrar para qual polo do eletrodo? Então a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar que este aminoácido tem carga menos 1, é uma carga negativa. E negativo vai atrair com positivo. Então, esse aminoácido em um pH básico, tendo carga líquida negativa, ele vai migrar então para o polo positivo. Ok? Então, essa videoaula vai se encerrar aqui. E nós voltamos, então, numa próxima videoaula para comentar sobre ponto isoelétrico e sobre ionização de aminoácidos que possuem grupamentos, cadeias laterais com carga, ok?